Olá, meus amores. Hoje eu quero convidar vocês para vir junto comigo arrumar a minha cozinha. Bora lá? Gente, olha esse caos aqui. Socorro, Deus. E ainda tem gente que diz que dona de casa não faz nada. Dona de casa não trabalha. Gente do céu. Socorro. Mas enfim, aqui na minha cidade, né, especificamente no bairro que eu moro, todos os dias está faltando água, então, infelizmente, dá uma juntada assim na louça. Junta do almoço, do jantar, e no outro dia amanhece essa montanha do Everest. Bom, eu gosto assim de lavar a minha louça, eu gosto de separar logo tudo. Separo o prato, separo o plástico, separo o copo, talher, alumínio, até as tampas. Eu gosto de lavar tudo separadinho. Então, eu gosto de higienizar a pia primeiro, né? Deixo tudo limpinho para esperar a louça limpinha. Bom, então enquanto eu vou aqui lavando minha louça, eu vou narrando um pouquinho da minha história para vocês. Como vocês já sabem de vídeos anteriores, eu estou partindo para morar em outra cidade. Então, enquanto eu lavo aqui minha louça, eu vou contar um pouquinho da história dessa casa que eu estou aqui no momento. Vou relatar para vocês um pouquinho da história dessa casa. Não reparem aí nessas paredes, gente, que tá um pouco escura. Isso é mofo, tá? É porque essa cozinha ela foi puxada depois. Então, a parte do outro lado da parede, ela não tá rebocada. Então, quando chove, molha, né? Infiltra e as paredes ficam mofadas e caindo o reboco. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Gente, eu sempre sonhei em ter a minha casa própria, em ter a minha independência. E eu sempre busquei e corri atrás dos meus sonhos. Durante anos, desde a minha adolescência, eu pago aluguel. E nessa casa aqui, eu estou faz, acredito que uns 2 anos e meio, por aí. A minha sogra faleceu e deixou essa casa para o meu esposo como herança. Mas eu não me sinto bem aqui. Desde o primeiro momento em que eu pisei aqui, eu me sinto como se eu fosse uma intrusa. E isso tem me incomodado bastante. Por eu ser uma pessoa que sempre eu corri atrás das minhas coisas, dos meus sonhos, sempre procurei obter as coisas pela força do meu braço, do meu suor. Então, assim, eu me sinto como se eu tivesse uma intrusa dentro de casa. A minha mãe, ela falava assim, filha, não seja mal agradecida, aqui é sua casa. Daí eu falava, não, mãe, não sou mal agradecida, eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Mas aqui nunca vai ser minha casa. A verdade é essa. É como se eu sentisse que eu estivesse tomando o espaço de outra pessoa, entende? Não sei se alguém aí já passou por isso ou passa por isso, não sei. Mas enfim, eu tenho um casamento há 11 anos e o nosso casamento não vai bem. A verdade é essa. Então, eu conversei com meu esposo, a gente vai se divorciar e juntou uma coisa com a outra, né? O fato de eu também não estar me sentindo bem nessa casa. Então, eu vou mudar para outra cidade para começar do zero. E eu vou pagar aluguel, mas pelo menos eu não vou ter a consciência pesada que eu tô tomando o espaço de outra pessoa. Isso me incomoda bastante, gente, bastante. E graças a Deus a gente conversa, a gente procura ter uma convivência bacana enquanto eu ainda estou aqui, né? A decisão foi minha de ir embora. Nosso casamento já não ia bem
há um tempo, só que depois que eu vim morar nessa casa, eu percebi que deu uma piorada. Por quê? Pelo fato daqui ser uma casa de herança, eh, tem outras, 2 andares em cima dessa casa que eu moro. Eu moro no térreo, eu tenho o primeiro e o segundo andar. E é do meu cunhado, digamos assim, do irmão do meu esposo, né? E a gente, assim, não tem uma convivência muito bacana, porque ele é um tipo de uma pessoa muito snob. Ele é aquela pessoa que não tem humildade, que acha que tem um rei na barriga, sabe? Então, isso também piorou bastante a minha convivência aqui, porque cada vez mais, cada dia mais, eu me sinto mal, eu me sinto intrusa, eu sinto que eu não sou bem-vinda. É tipo como se ele tivesse um sentimento de, sabe? Não sei explicar. Como se eu estivesse tirando proveito de uma coisa que era da mãe dele, do meu cunhado, no caso, né, que eu tô falando. Assim, com relação ao meu esposo, ele é um ótimo esposo. Não é o pai dos meus 3 filhos. A história é longa. Em outros vídeos vocês vão saber um pouco mais. Então, assim, ele criou meus filhos, ele deu para os meus filhos o que o pai dos meus filhos nunca deu e nunca fez. É, nunca me bateu, nunca me xingou. É um esposo bacana, mas ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Então, essa falta de atitude dele, de me defender com relação ao irmão dele, que gosta um pouco de humilhar essas coisas. Então, eu fui me abusando, me aborrecendo e decidi, né, pedir o divórcio e ir para outra cidade, correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. O casamento já não ia muito legal mesmo. Infelizmente, não sou a única que passa por isso, né? Muitas e muitas brasileiras e outras vezes na minha vida eu já recomecei do zero. Não vai ser a primeira vez. Dá um pouco de medo. Dá sim, a gente fica um pouco assustada, né? Porque eu nunca saí de perto da minha família. Meus irmãos moram todos aqui nesse bairro. Só tem um irmão meu e os meus filhos que sabem que eu estou me separando. Eu já fui o tipo da pessoa de contar a minha vida assim, sair falando, sabe? Parecia um papagaio, já não faço mais isso. Eu aprendi, Deus me ensinou que tem coisas que a gente tem que guardar só pra gente. E Deus. Esse meu irmão, ele é o único que está sabendo porque nós somos muito próximos. E os meus filhos, porque é o dever dos meus filhos, né? O meu dever, quer dizer, contar para os meus filhos. Então, eu não posso ficar presa a uma pessoa simplesmente por conta que eu tenho gratidão a essa pessoa, né? Eu sou muito grata a ele por tudo que ele fez por mim, pelos meus filhos. Quando a gente se conheceu, meus filhos eram pequenos, bem pequenos, e hoje já são moça, rapaz, já sou até avó. E essa pequenininha que aparece de vez em quando no vídeo, essa é filha de nós dois. É minha filha junto com meu esposo, né? A minha quarta filha. Então, foi difícil tomar essa decisão, mas eu sou o tipo da pessoa que eu prefiro encarar, eu prefiro enfrentar e eu prefiro, tipo, arriscar. E se eu tiver de me arrepender, eu vou me arrepender de uma coisa que eu tentei e não ficar me arrependendo futuramente. E se eu tivesse tentado, será que teria dado certo? Eu poderia, né? A gente poderia até tentar juntos em outras cidades, mas eu já tentei também. Ele não quis ir embora daqui. Eu vi que ele ficou relutando, relutando. Então, eu cheguei à conclusão que era hora de dar um basta. É dolorido, não é fácil, né? Passar por uma separação. Não é a minha primeira separação, mas mulheres aí que estejam assistindo esse canal, vocês devem saber que não é fácil, mas a vida segue adiante e a gente pede a Deus força, coragem, Ele nos dá, e é isso aí.